Já tem uma mensagem aqui que é do Antônio Muniz, que é da linha Não está bom. Bom dia. Após a expulsão do jogador do Corinthians, o São Paulo só conseguiu fazer um gol de bola parada em um time perdido em campo. Ridículo! Ou seja, talvez para o Antônio aqui não ter, o tabu está mantido, porque foi bola parada. Tem muita gente, muito torcedor do São Paulo achando isso. Não, tinha que ter goleado, tinha que ter sido 10-0, porque ontem era o dia, sofreu demais. Que coisa, hein, Arnaldo? O tabu foi quebrado. Torcedores, calma. É que, assim, a Miri citou um pouco o que significa a questão da rivalidade, né? Então, eu acho que o São Paulo apanhou muito em Itaquera de diversas formas, inclusive um 6-1, né, Tironi? A goleada você não se Sim. esquece. Então, com o time reserva do Corinthians, lembra daquela coisa toda? Então, o torcedor, agora, assim, o mais importante era vencer, né? Depois de 18 partidas e de quase 10 anos sem vitória no estádio, né? Às vezes, muitas vezes, jogos gigantes como esses de tabu, finais, você ganha sem jogar bem, sem ser brilhante, sem ser. Aliás, a história está coalhada disso, né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo contrário. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez contra o São Paulo, em 1990. Ganhou duas partidas de 1-0, né? O Corinthians do Nelsinho e o São Paulo do Tele. Para ser campeão brasileiro pela primeira vez, o Corinthians não jogou exatamente bem, de forma brilhante, de forma. Sabe? Ele jogou para ganhar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. E aquilo tinha um peso, e depois foi um alívio. O mais importante numa situação dessa é você vencer e virar a página. Isso o São Paulo fez. Essa coisa de. O São Paulo já teve goleadas sobre o Corinthians, várias, muito importantes, em que muitas vezes o rescaldo também não foi. Ninguém lembra direito. Você lembra daquele 5-1 no Pacaembu, Tino? Uhum. Que já na estreia do Autuori, e a torcida do Corinthians invadiu o campo e tal. Cara, eu te garanto que o torcedor de São Paulo vai lembrar mais desse dia da quebra do tabu do que do 5-1 no Pacaembu, sabe? Então, assim, eu acho que as coisas. A exigência do torcedor de São Paulo, primeiro o torcedor de São Paulo, esse que está muito menos, né? Do ano passado, o São Paulo quebrou dois tabus. Esse e um muito mais importante, gigante, da Copa do Brasil. Concorda? Copa do Brasil inédita. E mais uma pílulazinha. Devolveu aquele negócio lá do Tigre, que estava lá, falava que tinha uma maldição, 2-0. Ganhou de 2-0 do Tigre. Como o Caleri, que foi o personagem do jogo e da tua caneca, disse depois do jogo, essa turma do São Paulo está fazendo história em capítulos. O São Paulo também, se você for pegar, Tironi, contra o Flamengo no último jogo da Copa do Brasil, no Morumbi, no segundo tempo, o jogo do título, o São Paulo não foi exatamente brilhante, não torceu a faca e tal. O São Paulo jogou para ganhar um título inédito. E ontem o São Paulo jogou para quebrar um tabu. E não jogou bem como time. Todos os jogadores, a gente fez até começamos a lembrar, todos os jogadores, mesmo os que tiveram as melhores atuações, como o Rato, a Mili falou, o Rato deu um lançamento de Gerson para o Caleri, tiveram uma grande falha no jogo. Isso é muito raro. Fora o Rafael goleiro. Aí, se o goleiro tem uma grande falha, talvez comprometa o resultado. Mas o Arboleda, que nunca falha, teve uma grande falha. O Diego Costa teve uma grande falha. O Wellington teve uma grande falha. O Rato teve quase. O Caleri fez uma falta estúpida no acréscimo, deu no gol do Corinthians. Então, o São Paulo não teve uma atuação brilhante, até porque eu acho que o nível de tensão, expectativa e ansiedade para ter uma vitória dessa atrapalham muitas vezes a melhor decisão, a melhor sincronia. A minha impressão é que na próxima partida que o São Paulo for realizar na Neoquímica Arena, o tipo de jogo, o estado emocional dos jogadores, a bigorna nas costas, já não vai existir. E o São Paulo tende a jogar melhor mesmo. E quem sabe ganhar mais vezes. O São Paulo não tinha vencido nenhuma vez no Allianz. Também foi recente, você lembra? Ganhou lá com o Diniz. Depois o São Paulo joga hoje no Allianz e o São Paulo perde muitas vezes. Às vezes é goleado, como foi
na temporada passada, mas vence também muitas vezes. Passou a vencer, como foi na Copa do Brasil também no ano passado. Bom, agora não sei se a gente vai ter Allianz. Essa é uma outra conversa. Daqui a pouco a gente conversa, né, Mili? Esse time do São Paulo, recentemente, ele vem quebrando alguns estigmas. E isso aconteceu mais uma vez nessa terça-feira em Itaquera. É um time que tem caráter, fibra, e como a Mili falou, o negócio da raça, que sempre foi a marca corintiana, é difícil bater esse time do São Paulo na raça. E isso provoca uma identificação do torcedor do São Paulo com esse time. Não é exatamente um time brilhante, requintado. Tanto que o jogador mais técnico, o jogador mais brilhante, não tem participado, que é o Rames Rodrigues. Quem tem jogado é o Rato, certo? Hoje o São Paulo é o time do Wellington Rato, não é o time do Rames Rodrigues. Isso não quer dizer que é um time ruim, não, é um time que tem fibra. Ó, tem umas imagens aí, além dos gols que a gente já viu, da galera, os jogadores do São Paulo, o presidente, comemorando no vestiário. Vamos mostrar essas imagens e eu já passo a bola para o Arnaldo, porque parece que teve um bicho extra para acabar com esse tabu ontem, Arnaldo. Coisa que o Corinthians fazia muito, né? Quando o Corinthians do Andrés fazia isso muito em clássicos importantes contra o São Paulo, dá uma vitaminada no bicho ali. E parece que o São Paulo fez isso. A gente vai vendo as imagens aí, você pode falar em cima. Na verdade, essa época aí, né, era... Vai ter que ouvir um canto. Pera aí, não vou falar em cima desse canto, porque eu teria um... Tá aí, a galera lá. Na época do Andrés, que você falou, e do Juvenal, né? Era um duelo também digamos, de cartolas. O bicho era pago, era dobrado ou era triplicado e era pago no vestiário, nesse ambiente ali, no caso do São Paulo, em envelopes, com notas, isso. Lembra? Isso. Não era o tempo esse do Pix e tal, né? Ou era o cheque, ou era dinheiro vivo. E os jogadores recebiam cada envelope né, com o seu... Tem um jogo célebre do São Paulo, Vitória, mas esse não foi contra o Corinthians, foi em São Januário, que os jogadores estão numa rodinha dessa, cantando após a vitória. São Januário era muito difícil de ganhar. E aí os jogadores começam, au, aumenta Juvenal, au, aumenta o bicho, aumenta o massinho de notas. Cara, isso parece bobo. O bicho em clássico, dobrado, triplicado, faz diferença. O jogador gosta bastante disso, Tironi. Ninguém... Agora, essa manifestação aí, eu acho que ela revela algumas situações, né? A primeira, essa bizarrice de não ter torcida adversária em São Paulo, né, nos clássicos. Então, eles estão aí entoando um canto da torcida que inexistiu na Neoquímica Arena. Aliás, foi poucas vezes, desde que a Neoquímica Arena foi criada, a torcida do São Paulo foi até a Neoquímica Arena, e acho que isso tem influência grande no tabu, assim como tinha influência no tabu recente no Morumbi, a inexistência da torcida do Corinthians no Morumbi, nessa bizarrice de torcida única. Também revela, eu acho que uma harmonia que esse grupo aí sempre teve, independentemente do treinador. Isso é estranho, né? Isso é estranho, não, isso é significativo. Né? O Carpini tá lá meio se ajeitando, nem decorou a música, pegaram ele e botaram na roda. Tal. E acho que tem um elemento que é interessante também nessa imagem, são os jogadores recém-chegados já participando e já sabendo a musiquinha. E eu destaco um deles, o Luiz Gustavo, né, que acabou fazendo... O Luiz Gustavo é um personagem tanto do futebol, Tironi. Ele é um ótimo, digamos, contador de histórias, é um ótimo sujeito para conversar. Sai muita coisa interessante. Não sei se vocês viram a entrevista dele depois do jogo ontem, é sempre prazeroso ouvi-lo. Ele foi um dos caras do 7-1, né, cara? Ele tem o carimbo do 7-1 nas costas. No ano que a Neoquímica Arena foi criada, 2014, para a Copa,
O Luiz Gustavo era da seleção, jogou lá na Neoquímica Arena na Copa, e depois jogou no Mineirão no 7-1 para a Alemanha. E fez carreira lá fora, então ele estava parado e veio ao São Paulo com grande desconfiança, já uma idade muito avançada, e se representou em forma, ficou morando no centro de treinamento para entender um pouco, a lá Tele Santana, né? Um pouco o que era o São Paulo. Contra a Portuguesa, sua primeira partida de titular, já foi o capitão do time, fez o gol contra a Portuguesa, vitória de 1-0, foi celebrado como se tivesse 10 anos de casa lá no Morumbi, você estava lá e viu. E ontem ele entrou no intervalo e meteu outro gol, né, de cabeça. Ele é um jogador que tem além de uma experiência, uma vitalidade e um poder na bola parada muito interessante. E que pode ajudar nessa temporada. O São Paulo contratou pouco nessa temporada, mas eu acho que contratou bem. O elenco ficou mais curto que na temporada passada, mas me parece ter mais opções, sobretudo do meio para frente. E o Luiz Gustavo é uma dessas boas novas, né? Então é um jogador experiente, não novo, mas é uma boa novidade para a temporada. Numa posição que o São Paulo tinha muita dificuldade de reposição, quando perdia Pablo ou Alisson, era um perrengue, né? E ele foi um dos personagens do jogo e da rodinha e da comemoração. Aí nós estamos vendo o gol dele. É o terceiro gol de bola parada do São Paulo, o terceiro gol de escanteio em 4 jogos no Campeonato Paulista. O Luiz Gustavo fez 2 e o Diego Costa fez o terceiro. A bola parada do Elton Rato já era boa, mas o gol do Luiz Gustavo contra a Portuguesa foi uma bola parada do Nicão. E essa bola parada ofensiva do Carpini está me chamando a atenção, assim como algumas coisas novas do time do Carpini em relação ao Dorival. Sobretudo essa questão da esticada, da ligação direta, do lançamento longo que a Miri destacou. O Dorival gostava do jogo curto, do controle da posse, desde do goleiro, de triangulação. Poucas vezes o São Paulo esticava uma bola, até porque não tem jogadores velozes na frente. O Calero não é exatamente jogador veloz, mas o Carpini gosta do esticão, não do bicão, do esticão, da bola longa. E o São Paulo tem jogado muitas vezes em bola longa, e foi assim que fez o primeiro gol. Então, os 2 gols ontem não são gols do São Paulo do Dorival, sabe? O primeiro gol é um esticão, que não acontecia, o Wellington Rato com a Caleri lá na frente. E o segundo gol é um gol de uma bola parada ofensiva que o São Paulo não usava muito na temporada passada. Isso é curioso, não deixa de ser curioso. Não é que o Carpini já tenha com as digitais no time, mas esses 2 gols da quebra do tabu tem um pouco de um São Paulo 2024 e menos do São Paulo 2023. Para a gente fechar o dentro de campo, teve a coletiva do Carpini, que a gente não tem em vídeo, mas eu posso reproduzir aqui um pouquinho. Ele falou com uma fala mansa, né? Ele fala baixinho, assim, não, veja bem, calma. E o que ele falou, além de tirar um pouco da fala, que não sou eu, mas é um trabalho do time, um conjunto, ele falou assim, agora vem, e a decisão? Vamos enfrentar um grande adversário, depois vai ser, e a Libertadores? E o Brasileiro? Ele fala, a gente precisa reconhecer a capacidade, independentemente da idade, e entender que é um trabalho. Eu não caí aqui de paraquedas, e isso não é uma crítica. Prefiro as dúvidas, continue tendo dificuldade quando estou no conforto. O desconforto me estimula, é só um ponto a ser citado. Vamos pensar no São Paulo como um todo, e não se o Carpini é jovem ou não. Vamos olhar para frente, disse aí o Carpini. Por enquanto ele está bem sereno, né, Arnaldo, para fechar o assunto aqui. Olha lá, ó, mascote da... Olha o cachorro. Esse é o São Paulino? Ah, é ele mesmo. Aí, ó. A carinha Olha de São Paulino. lá. Tem cara de 3 pontos. Bela lambida, isso, é isso aí. Grande, grande. Adoro. Tironi, eu acho que o Carpini ele tá depois dessa entrevista, ainda mais depois dessa entrevista, bem ciente desse passo a passo, né? Que ele teria na primeira passagem por um clube grande, sendo um treinador jovem, mais jovem que alguns jogadores e tal. E quando ele fala a estreia, e quando ele fala aquela coisa que todo técnico fala, o jogo a jogo é que importa,
na realidade, para ele, é mais ou menos assim mesmo. Então, todo mundo estava falando do jogo do Palmeiras. Logo quando ele foi apresentado, ele falou: cara, eu preciso da minha primeira partida no Morumbi. A minha estreia é mais importante para mim agora do que o jogo do Palmeiras. Foi o jogo do Santo André. Quando ele, aliás, também dá um. Você não concorda, Tironi? Dá um pitaco pessoal na escalação e na função nova do Lucas, certo? Também teve um toque pessoal na primeira partida. Aí ele vence. Segunda partida, Mirassol fora de casa. Ele fala, pô, agora é aquela coisa, São Paulo não joga bem e não ganha fora de casa. Não ganhou, né? Até. Nem jogou tão mal, mas aí era o desafio do fora de casa. Aí a Portuguesa, menos. Mas aí o Corinthians, tabu. Nunca ganhou. Agora é decisão contra o Palmeiras. Daqui a pouco é a estreia na Libertadores. Tudo é novo para ele e tudo vai ser olhado em relação a ele, um novato nesse aspecto, de binóculo. Então ele sabe que está sendo. E eu acho que as entrevistas dele, ele tem procurado. Eu sei que você sente saudade das entrevistas tensas do Rogério. Isso. Né? Aí dá pano para mais. As repercussões aqui no dia seguinte, as entrevistas do Rogério eram. Né? A gente ficava. Digamos, tinha. Você lembra que a gente conversava? Tinha o jogo. E aí depois a análise do jogo e a análise da entrevista do Rogério. Com o Dorival nunca foi assim, porque as entrevistas do Dorival com os tempos verbais maravilhosos eram aquelas, sempre com o extintor na mão. E o Carpini, ele fala mais que o Dorival, mas ele fala sem tentar se comprometer com nada. Tem algumas coisinhas que você pesca ali. E eu acho que para o início de carreira é importante. E acho, é uma espécie de pisar em ovos, mas acho que ele está indo bem nessa. Aí, só queria acrescentar uma coisa ao comentário que a Mili falou. Eu fiquei pensando ainda em relação à reformulação que o Corinthians está fazendo. O São Paulo acho que está num outro estágio mesmo, né, em termos de continuidade, mesmo que o técnico tenha só 3 semanas de trabalho, continuidade de grupo. O Corinthians foi o time brasileiro que mais mudou o elenco dos times da Série A, né? De 2023 para 2024. Como a Mili falou, foi uma reformulação, eu acho que pensada com o fígado, talvez com a caneta, e pouco estratégica. Eu estava vendo a transmissão do jogo ontem na Cazé TV, tal, que transmitiu o jogo, e tinham 2 comentaristas, 6 jogadores, né? O Souza, mais ligado ao São Paulo, e o Fábio Santos, mais ligado ao Corinthians. O Fábio Santos é muito interessante, que recém encerrou a carreira, participou do Corinthians ano passado. O Fábio Santos é um jogador que surge no São Paulo, da base do São Paulo, é campeão da Libertadores e do mundo pelo São Paulo, e se identificou e virou corintiano. Assim, talvez como o Danilo. E o Fábio Santos falando com toda a cautela ainda, porque jogou com todos esses jogadores do Corinthians, ele falou... Cara, numa hora na transmissão, o Renato Augusto seria muito importante nesse momento da reformulação do Corinthians. Para ter a liga com os jovens e ter, além de uma liderança técnica, uma pessoa que consiga mais do que o Cássio, que o Amiri falou, mais do que o Fagner, mais do que ele, Fábio Santos, era, mais do que o Gil, aglutinar, sabe? E agora, onde está o Fábio Santos? Onde está o Renato Augusto? Ele está no Fluminense do Mário Bittencourt, né? que é um... E do Diniz, que é um clube que faz tudo diferente. Hoje em dia, muito por conta do treinador também, né? Que é um clube que aceita todos os veteranos possíveis, tem mais de 15 jogadores acima dos 30 anos, que não teme essa concorrência de grifes, né? Então, o Renato Augusto chega lá falando, não, o Ganso vai jogar de vez em quando, eu vou jogar de vez em quando. A gente precisa ver se isso na prática vai funcionar. Mas o Renato Augusto sempre me pareceu, todas as vezes que eu ouvi, falei, um cara completamente agregador, além de ser um bom jogador. E a saída do Renato Augusto, tem que cortar, tem que reduzir o número de veteranos. Mas me parece assim, qual que era a estratégia ainda mais, né, Tironi, com essa fragilidade administrativa em que você contrata um dos destaques do campeonato argentino para o meio de campo, seria a sua principal contratação,
Até agora o cara não teve condição legal de jogo. Isso é uma aberração, cara. Isso é um absurdo. O cara tá com chuteira na beira do campo desde o primeiro jogo do campeonato. É muito amador. E aí acaba ficando como álibi para o treinador mesmo, porque de fato, cara, vou te falar, as escorregadas do Mano, se o Mano não tivesse escorregado tanto no microfone, dentro e fora de campo, em relação ao Raniel e ao Yuri Alberto, tudo isso agora que está acontecendo com o Corinthians estaria linkado à diretoria. Ele não teria responsabilidade como treinador, porque é muita bagunça, cara. É muita bagunça. Qual?